Olá, estamos aqui em mais um vídeo sobre reflexões sobre a aula e práticas pedagógicas diversas. Uma obra do professor Celso Antunes com o título Professores e Professauros. Nós estamos no nosso último vídeo dessa série tratando sobre essa visão do professor sob duas perspectivas. E o nosso quinto vídeo vai tratar sobre a vida, quanto à vida que se vive e os sonhos que se acalantam. Todo mundo tem sonhos. O professor tem sonho, professores têm sonhos, alunos têm sonhos. Alguns professores acham que não têm sonhos, alguns alunos acham que não têm sonhos. Mas quando você vai conversar com eles de maneira mais calma, tranquila, percebe-se que eles têm alguns sonhos sim. Eles só não sabem explicar ou não percebem que aquilo é um sonho da vida dele. E o que ele quer para amanhã. Então vai ser nosso vídeo de hoje. Quanto à vida que se vive e os sonhos que se acalantam. A perspectiva de cada professor, como cada um vê isso. O professor que gosta de ser professor, como sempre venho dizendo, aquele que entendeu a importância de ser professor, ele vai ver essa situação, quanto à vida que se vive e os sonhos que se acalantam. Para ele, esse momento, essa pergunta, são desafios a superar. Ele vai ver como desafios a superar. A vida que se vive pode ser desafios a superar. Os sonhos que ele tem em mente, desafios a superar. Tem que trabalhar para que esses sonhos aconteçam, para que esses desafios sejam vencidos. Então, para ele, são desafios a superar, são esperanças a aguardar, são conhecimentos para cada vez mais se aprender, a fim de se fazer da arte de amar o segredo do viver. Ele vê a vida que se vive como um constante melhorar, desafios constantes. Melhorar como professor, melhorar como aluno, melhorar como cristão, que é o grande objetivo da escola dominical, melhorar como cristão, melhorar como pessoa para a sociedade, esperanças a aguardar, esperanças sobre aquilo que se pretende fazer, sobre os sonhos, sobre as ideias, sobre os projetos. O professor precisa ter projetos. Um professor que não tem projetos para a vida, como é que ele pode estimular o seu aluno a ter projetos para a vida? Um professor que não tem projetos para a vida, como é que ele pode estimular o seu aluno a querer ir adiante, a entender o contexto do que é ensinado? Ele nem tem interesse, o professor não tem interesse em entender o contexto, ele só faz repassar aquilo ali. Então, o professor que vê a vida e os sonhos como desafios a superar, é um professor que tem coisas a dar para o aluno, tem esperanças a aguardar, conhecimentos para que cada vez mais se aprenda a fim de se fazer da arte de amar o segredo do viver. E amar ser professor, amar pessoas, cuidar de pessoas, ensinar pessoas, aprender com pessoas, porque um certo educador, grande vulto nacional, ele diz, isso é muito importante, ele diz que ninguém aprende sozinho. Ninguém aprende sozinho. As pessoas se educam, as pessoas aprendem umas com as outras. Isso é muito verdade, isso é muito real. A gente aprende uns com os outros. O professor não sabe tudo. Aluno não é aquele que nada sabe, mas todo mundo chega na escola bíblica dominical e na igreja com conhecimento. E esse conhecimento ele pode ser até diferente do contexto onde ele vai vivenciar, mas ele chega com conhecimento. E esse conhecimento precisa ser trabalhado, modificado, reconstruído. Já o professor, que o mestre Celso Antunes chama de professauro, ele vê diferente. Para ele, é tudo rotina de se trabalhar por imposição. A vida que se vive ela não tem muito sentido, ela é meio aquilo ali mesmo, é tudo predeterminado, é um determinismo que está ali, Deus que é assim que vai ser, eu não posso mudar nada, está tudo projetado, deu ruim, Deus quis assim, deu bom, Deus quis assim, tudo, não tenho que me preocupar com nada. É claro que Deus está no controle, obviamente Deus está no controle. A carta aos Hebreus deixa isso muito claro no capítulo 1. Deus está no controle, mas a gente precisa também fazer coisas. Deus sempre chama pessoas para fazer coisas. No livro de Juízes, que é uma lição que está sendo tratada pelo Programa de Educação Cristã Continuada, a gente vê isso. Deus sempre chamando alguém para desenvolver um trabalho. E em outros momentos, no contexto escola dominical, no contexto bíblico, a gente sempre vê lições nas quais Deus sempre chama alguém para fazer um determinado trabalho.
não é questão de trabalhar por imposição, mas o professor vê isso, aquele professor que não se identifica com a prática de ensinar, ele vê um trabalho impositivo, que aquilo é imposto a ele, é como se fosse casar por obrigação, ter filhos por obrigação ou por tradição, empanturrar-se para depressa se aposentar e o quanto antes morrer. É alguém sem perspectiva, sem esperança, sem sonhos, que vive a vida simplesmente de uma forma que ele não sabe nem explicar como vive. Esse professor precisa rever sua prática, porque ele pode estar destruindo pessoas, sufocando os sonhos, que já são às vezes difíceis de serem mantidos vivos. Ele os sufoca ainda, sonhos de outras pessoas, de seus alunos, de outras pessoas ao redor. Então é importante rever a prática. O que estou fazendo está correto? O que fiz até hoje está correto? O que eu fiz ano passado está certo? Foi certo? Os meus alunos gostaram? Teve resultado? Eu consigo observar o resultado do meu trabalho? É importante, no final do ano, fazer uma avaliação do que nós fizemos, daquele trabalho que fizemos, das nossas práticas. Eu comecei com quantos alunos? Eu terminei o ano com quantos alunos? Minha classe cresceu? Minha classe diminuiu? Se manteve a mesma? O que teve de diferente? No que eu mudei nas minhas práticas, o que me sugeriram? Pensar sobre a própria prática pedagógica é fundamental para o desenvolvimento como professor. Isso não se aplica só à questão do professor, mas qualquer liderança. Pensar sobre a própria prática, como tem feito, como tem praticado, como tem vivido no contexto do grupo, é importante para que se possa ter um resultado melhor, dentro do mínimo do esperado. Então, obrigado pela atenção e ficamos por aqui, mas voltaremos com outros vídeos ainda sobre a temática educação e EBD. Obrigado. Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará. Meus amados irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não esqueça de selecionar o sininho de notificações para que toda vez que nós colocarmos um vídeo no canal, você seja notificado, você seja avisado. Então você não paga nada para isso, se inscreva, você pode deixar aí os seus comentários, a sua dúvida, que nós estaremos lendo todos os comentários e estaremos respondendo também todos os comentários dos nossos irmãos. E vamos juntos construir uma EBD inovadora. Muito obrigado a todos. Nos encontramos na próxima semana na nossa sala de aula da EBD inovadora. Graça e paz a todos.